Oi, gente. Eu queria compartilhar uma situação, algo que eu vivi aqui com vocês, que eu tô vivendo, né, aqui. Eu quero compartilhar com vocês. Eu cheguei aqui no escritório para gravar as aulas do curso de formação em psicanálise. E aí eu achei um material que a minha mãe tinha mandado aqui para mim, uns livros antigos, para ver se eu queria, se eu ia jogar fora, o que eu queria fazer. E junto eu achei isso aqui. Esse monte de papel aqui, que é o meu prontuário, na verdade, de 13 anos atrás, e que minha mãe estava guardando. Um prontuário de quando eu fiz a cirurgia bariátrica e eu tive uma complicação absurdamente séria no pulmão, depois de retirar o baço, por causa de um esgarçamento. E eu tive pneumonia e depois empiema pulmonar, se não me engano o nome da doença, da complicação. E, enfim, foram muitos dias de UTI, foi um mês de hospital praticamente. E foi tudo muito doído, muito dolorido. E eu me surpreendi de ter achado esse material, porque minha mãe guarda isso, mãe tem mania de guardar algumas coisas, né? E ela mandou pra mim, eu nem sabia. E eu fui olhar, e eu olhando, né, o quanto eu sofri naquele período que eu tomei de dipirona a morfina, fora todas as outras medicações e todos os diversos procedimentos que foram feitos, os diversos especialistas que foram convocados para o meu caso, porque eu não tinha muita esperança, ninguém tinha muita esperança de que eu fosse sobreviver. Era tanta certeza que eu ia morrer que na UTI, no CTI, eu pude ficar com acompanhante 24 horas. Então, minha mãe ficava de dia e meu marido ficava à noite. Todos os dias era assim. Então, eu me dei conta, eu me emocionei muito vendo isso, porque eu me dei conta que às vezes a gente se esquece do quanto Deus faz por nós, de quantos milagres acontecem na nossa vida. Foram muitos milagres. O meu baço foi tirado, foram 3 cirurgias no pulmão. Eu não sirvo a um Deus só do possível. Meu Deus também é o Deus do impossível. E o baço tem muito a ver com a imunidade, né, da gente. E caramba, toda a minha vida foi trabalhando para a imunidade emocional das pessoas. Eu me dei conta disso hoje. E eu lembro que eu acordei no CTI um dia e eu me vi sendo transfundida, né? Eu estava fazendo transfusão de sangue. E eu falei assim, naquele momento, eu falei pro Senhor, na minha mente, eu orei e falei, Senhor, eu não posso morrer, porque os meus filhos, eles não podem crescer sem mãe. A Bia tinha 3 anos, o Miguel tinha 11 meses. Falei, eles não podem crescer sem mãe, sabe? E faz alguma coisa por mim. E essa foi a minha oração naquele momento. E foi um domingo de manhã isso. E no domingo à tarde, o meu pastor Daniel Clementino, na época era meu pastor, ele foi lá me visitar e ele falou assim, Kelly, eu sei que você não vai lembrar disso que eu vou te dizer aqui, mas eu quero te dizer o seguinte, você não vai morrer até Deus cumprir os propósitos que Ele tem na sua vida. E ele falou aquilo e falou outras coisas que eu tinha conversado com Deus no decorrer do dia, somente eu e Deus. Eu entendi que Deus me ouviu. E eu falei assim, e ele falou assim para mim, Kelly, a igreja está clamando. E realmente tinha muita gente clamando, pedindo a Deus por mim. Kelly, a igreja está clamando. Eu falei, pastor, então, por favor, pede para eu sair daqui, do CTI, porque eu não aguento mais ficar aqui. E cada dia eu via um médico a mais vindo me ver e vindo estudar o meu caso. E ele falou assim, não, nós vamos orar e você vai sair. E assim foi, naquele domingo à noite a igreja fez um clamor, levantou um clamor. Terça-feira eu saí, eu fui para o quarto no hospital, né? Eu tive alta do CTI para o quarto. E foi interessante porque depois que você saiu, todos os pacientes graves do CTI morreram.
e só ficou você, que saiu e veio pro quarto. Eu não sei quantos pacientes tinham graves lá, não tenho essa informação. E eu guardei aquilo no meu coração, né? Enfim. E Deus realmente poupou a minha vida. E essa semana foi uma semana de muitos questionamentos para mim, porque às vezes a gente questiona Deus, e às vezes a gente fala assim, se você não tá me vendo, não. E essa foi uma semana assim, eu falei, se você não tá me vendo, será que não... Você não tá vendo que tá acontecendo isso e eu não consigo lidar, eu não sei o que fazer, será que isso realmente vai parar a minha vida? E são coisas que a gente vai passando, né? E muitas vezes só nós e Deus entendemos o tamanho da nossa dor, só nós e Deus entendemos aquilo que a gente está sentindo. E aí sabe, essa semana foi uma semana toda de muitas perguntas, muitos questionamentos, da semana passada para cá, na verdade. E aí hoje eu me deparo, quando eu cheguei aqui, né, eu me deparo com esse material e eu fiquei pensando, meu Deus, essa é a resposta, sabe? A resposta é, eu faço milagres, não importa a situação. O milagre vem. Se não fosse assim, você não estaria aí. Naquele momento, há 13 anos atrás, embora eu já trabalhasse com a psicanálise, embora eu já desse palestras, já trabalhasse com pessoas, eu não entendia o que era ter um propósito. Eu não entendia que eu tinha um propósito, sabe? Eu sabia que Deus tinha planos para mim, mas eu não entendia que Ele ia me dizer qual era o meu propósito específico. E Ele disse, o propósito vem dEle, Ele tem os propósitos para mim, e eu sei que eu estou aqui hoje por isso. Eu sei que tudo que eu faço hoje faz parte dos propósitos de Deus para minha vida. Os projetos, todas as coisas são parte do propósito de Deus para minha vida. E que eu vou, quando Ele achar que basta, tudo bem. Mas enquanto eu não estou aqui, eu vou continuar cumprindo. Mas isso me trouxe ainda umas outras questões sobre mim. Sobre questão de fé. Eu nunca fui aquela pessoa com falta de fé. Eu nunca fui alguém que achou que as coisas não vão dar certo. Eu sempre fui aquela pessoa que, mesmo que tudo estivesse dando errado, eu tinha um lampejo de fé. E pensando sobre isso tudo hoje, eu me lembrei de Pedro, me lembrei de Tomé. E às vezes a gente acha que eram homens que eram reprováveis porque passaram por situações em que a sua fé foi pequena. Mas quando Pedro afundou ali, depois de andar por cima das águas, ele teve medo e ele afundou, Jesus falou para ele assim, homem de pouca fé. Jesus não falou para Pedro que Pedro não tinha fé. Jesus falou que ele tinha pouca fé. Tomé precisou ver para crer. Isso não invalidou a fé de Tomé. Isso não impediu que Tomé fosse um discípulo e fosse um discípulo de Cristo e fizesse a vontade dele. Porque Deus ele só precisa do pouco que a gente tem. Da pouca fé, da pouca experiência, da pouca capacidade, da pouca sabedoria. Ele só precisa que aquilo que a gente tem, a gente entregue para ele, sabe? E, caramba, como falou comigo o meu coração hoje isso. Que a fé, sabe, às vezes, a Bíblia fala que a gente vive por fé e não por vistas. Nem sempre a gente precisa ver para crer. Tomé precisava ver para crer. E olha que interessante. A manifestação da fé de Tomé era a partir do que ele via. Não significava que ele não tinha fé, significava que ele tinha uma limitação espiritual e que não invalidava a sua fé, nem o seu exercício espiritual, nem a sua proximidade com Deus. E assim, Deus entendia tanto Tomé que ele mostrava para Tomé aquilo que Tomé precisava ver. Deus entendeu tanto Pedro que ele tirou Pedro lá quando Pedro começou a afundar. No meio do desespero, porque, claro, você está afundando dentro d'água, eu imagino que Pedro tenha se desesperado. E Jesus foi lá e tirou Pedro. E ele só precisava da pequena fé. Porque enquanto a fé foi manifestada, as coisas aconteceram. Nesse período meu de 1 mês de internação, de muitos dias de UTI, de muita dor, muito sofrimento, onde eu fiquei com muitas cicatrizes, eu fiz uma cirurgia no pulmão, onde eu tiraria, se não desse certo a cirurgia, eu teria que tirar um pulmão. E
eu ia ficar vivendo com um pulmão só. Mas interessante que desde aquele período eu não fiquei mais doente. É difícil eu ter uma doença hoje, é difícil eu ficar doente fisicamente. Eu queria dividir com você isso hoje. É uma história que eu raramente conto, porque faltava, né, oportunidade para contar, ou eu não sei. Mas eu quis compartilhar isso com você hoje, porque ver este prontuário, né, esse monte de papéis aqui, tudo isso falando de como foi, desde as melhoras até as piores, dos picos de pressão, as dores intensas, aos materiais utilizados, aos remédios tomados, todas as situações ali. Ao me deparar com isso, eu me deparei comigo. Eu me deparei com o fato de que uma situação não sentencia a minha vida. Uma dificuldade não sentencia a minha vida a parar de acontecer. Depende muito da minha vida, da minha fé, do meu posicionamento. E é claro que eu não estou falando aqui que você tem que acreditar nos meus milagres. Você não precisa acreditar no meu milagre. No milagre que eu fui curada ali na beira da morte. Você não precisa acreditar no meu milagre. Mas independente de você acreditar, ele aconteceu. Independente da sua fé, se você acredita em Deus ou não acredita em Deus, Deus não deixa de ser Deus. E independente de qualquer coisa, sempre haverá um milagre na dor. Eu queria deixar essa palavra para você hoje. Não me deu vontade de gravar esse vídeo. Geralmente o que eu gravo é falando sobre saúde emocional. Quando eu faço as minhas devocionais, já é uma outra situação. Mas hoje eu quis falar sobre isso. Porque o meu prontuário de 13 anos atrás, de quase exatamente 13 anos atrás, porque foi no dia 22 de outubro que tudo começou, de 2007, o meu prontuário, a minha prova de quase morte, me trouxe uma vida hoje, gente, fora de série. Todos os questionamentos foram calados, sabe? Todas as dúvidas foram respondidas com uma única frase: eu sou o Deus de milagres. E Ele é. Eu sou prova viva, literalmente viva disso. O meu Deus é o Deus de milagres. E assim como eu, você não vai morrer até que Deus cumpra os propósitos dele na sua vida. Pergunta para Ele quais são os propósitos dele para a sua vida, porque Ele tem. Talvez você esteja tão distante dele, talvez você esteja decepcionado com ele, talvez você esteja ferido, esteja colocando a culpa nele, mas eu vou te dizer uma coisa. No meio de toda essa tua dor, Deus continua sendo Deus. Ele continua te amando, Ele continua te desejando, Ele continua preparando um lugar para você. E Ele sim, aqui para nós, Ele tem um tempo, um lugar e um destino. E a gente só precisa entender onde está tudo isso. A gente só precisa ver o milagre na dor, porque ele existe. E ele está onde a gente menos espera, da forma que a gente menos espera, e às vezes através de pessoas que a gente não imagina. Enfim, só para terminar, eu quero dizer para você, compartilhar com você que quando tudo acabou, né, e quando a minha infecção era muito absurda, era muito alta, meus leucócitos estavam cerca de 36 mil. Então, quando tudo acabou e eu fui para a revisão médica, os médicos falavam para mim assim: Kelly, a gente não conseguia entender por que você estava com aquela infecção tão alta, estava com todas aquelas comorbidades, com tudo aquilo que estava acontecendo, e você continuava rindo. E você continuava brincando com a gente, você brigava com a gente, sabe? Quando eu fiz a punção no pulmão, você brigou comigo, e eu brigava com os médicos porque eu sentia dor, né? Mas eles falavam, não sei, a gente não conseguia avaliar por que você era uma coisa e o seu quadro clínico era outra. Parecia que eram pessoas diferentes. E a minha resposta foi: doutor, Deus nunca deu mole comigo.
Não seria dessa vez. E ele falou assim, olha, eu vou te dizer uma coisa. O médico me falou isso, eu vou te dizer uma coisa. É comprovado que pessoas que têm outras orando por elas se restabelecem muito, muito mais rápido. Eu tenho comprovado na minha prática médica que a fé salva doentes, que a fé salva. Então, eu não preciso dizer mais nada, né? Deus é Deus de milagres e há um milagre no meio da tua dor. Um grande beijo para você, que Deus te abençoe. E desculpa o vídeo grande, mas eu precisava compartilhar isso hoje. Estava aqui ardendo no meu coração.